Em um programa de TV, um homem e uma mulher que moravam juntos discutiam sobre se deviam casar ou não. Ele queria muito, ela nem tanto. Até que, em determinado momento da conversa, ela explodiu e disse: por que precisamos de um pedaço de papel para amar um ao outro? Casamento só complica as coisas. Não sei se é o que pensa acerca do assunto, mas esta declaração retrata uma visão contemporânea sobre o amor. Popularmente falando, amor é igual a sentimento. É medido no quanto você sente, ou no quanto outra pessoa sente por você. Se não há mais sentimento, algumas pessoas concluem, não há mais amor. Não é como cristãos enxergam o assunto. Biblicamente falando, amor é igual a aliança, compromisso. Não deve ser avaliado meramente pelo que sente. Ele é melhor mensurado pelo quanto de si está disposto a entregar, a perder, a investir em outra pessoa, outras pessoas para o bem delas. É o que temos no texto que vamos estudar nesta noite, irmãos. Não é uma aliança de casamento, é verdade. É uma aliança de amizade. Ainda assim, como veremos, Davi será muito abençoado por ela. E você também pode ser, se viver sob as promessas da aliança do Senhor. Vamos ler o capítulo 20, verso de número 8, para começar. O texto sagrado nos diz o seguinte, palavras de Davi a Jonatas: mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, concede-nos iluminação do teu Espírito. Em um sentido, ó Deus, só precisamos conhecer um pouco de português para entender o que está escrito aqui. Em outro, porém, só poderemos entender e sentir, entender e praticar este texto, se o teu Espírito iluminar os nossos corações. Faça-o ao Espírito Santo de Deus. Nós carecemos de ti. Eu preciso de tua assistência, os meus irmãos também. Por isso nós te rogamos, concede-nos dupla porção de tua graça neste momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. O título que encontramos em nossas Bíblias, não sei se você deu uma olhada para ele, a amizade entre Davi e Jonatas, pode facilmente nos enganar, queridos. Pode sugerir mero sentimentalismo entre dois jovens idealistas. Mas isso estaria longe da realidade deles. Se já esqueceu, ou se não estava aqui no último domingo, me permita ajudá-lo com a seguinte informação: Davi e Jonatas fizeram uma aliança de amizade. Os dois passaram entre animais que foram partidos ao meio, prometendo com o ritual cuidar um do outro,
proteger um ao outro, encorajar um ao outro, em toda e qualquer circunstância. É o que encontramos neste capítulo de Samuel. A prova daquela aliança que eles fizeram no capítulo 18. É verdade que a palavra aliança, na NVI é acordo, só aparece uma vez ao longo do texto. No entanto, sua ideia está por todas as partes do capítulo. A propósito, o capítulo tem 4 cenas. Todas elas falam da bênção da aliança para os servos de Deus. Sim, esta é a grande mensagem. A aliança é uma bênção de Deus para o seu povo. Mas em que sentido? Ou por que a aliança é uma bênção para os servos de Deus? Usando as próprias divisões do texto, irmãos, eu posso apresentar 4 respostas. Primeiramente, como você tem no seu boletim, eu posso dizer que a aliança é uma bênção porque ela oferece segurança. Volte os seus olhos para o verso 1 do capítulo 20. O texto começa com a seguinte informação. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá. Foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Ao ouvir, Jonatas parece não acreditar em Davi. Ele tenta dizer que não é possível. Davi continua, verso 3. Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida, Jonatas, que eu estou a um passo da morte. O ousado jovem que enfrentou e derrotou o gigante Golias parece tremer de medo aqui, irmãos, diante da ameaça de Saul. Parece ter esquecido o que Deus acabou de fazer para protegê-lo. Vocês se lembram do último sermão? O próprio Espírito de Deus tomou Saul, seus soldados, fez uma espécie de barreira para proteger Davi. Ele parece ter esquecido. E tomado por medo, pasmem vocês, ele propõe a Jonatas uma mentira. Versos 5, 6 e 7. Davi diz a Jonatas, amanhã é a festa da lua nova, e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois de amanhã. Verso 6. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser, está bem, então seu servo estará seguro. Se porém ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. A esta altura do texto, os comentaristas se dividem. Uns querem defender Davi, justificar o que ele faz ou propõe. Outros o condenam sem dó. Irmãos, eu prefiro ficar com o que acabamos de ler. Tomado por medo, Davi pecou. Grandes homens de Deus também pecam. E lembre-se, Davi não está ao final da carreira cristã.
Ele não é o Senhor que escreveu o Salmo 23. Ele é um jovem, quem sabe ainda um adolescente, começando a caminhada com Deus. Ele vai crescer. Mas ele não só errou, irmãos. Davi também acertou. Sim, ele está com medo. Momentaneamente perdido até. Há soldados de Saul que procuram-no. Ele está em perigo. Mas em sua angústia, Davi acertou quando procurou segurança na aliança que fez com Jonatas. É o que temos no verso 8. Ele pede a Jonatas: seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo, uma aliança perante o Senhor. Vejam, o jovem guerreiro não entende bem o que está acontecendo, irmãos. Porque Saul quer matá-lo. Ele não sabe ainda. Mas vejam que maravilha. Como escreve um comentarista, no mundo em desintegração de Davi, havia ao menos um refúgio intacto. Qual era, irmãos? Quem era? Jonatas. Ao menos dele, de Jonatas, por causa da aliança que fizeram, Davi podia esperar amor leal em toda e qualquer circunstância. Porque não aprendemos com o filho de Jessé nesta noite. Ele não é perfeito, mas ele pode nos ensinar sobre o que, Renan? Primeiro, irmãos, Davi pode nos ensinar sobre o nosso atual estado. O que é que eu tenho em mente? Ninguém aqui está totalmente livre da influência do pecado. Davi não estava. Por isso mentiu, por isso pecou. É o que vivemos, irmãos. Não deveríamos pecar, mas pecamos. Você deveria confiar em Deus plenamente, mas não consegue. E se é assim que as coisas funcionam no seu coração, na sua vida, por favor, tenha paciência com os seus irmãos também. Não se apresse para condená-los. Não seja rápido em abandoná-los. Não se assuste com lapsos, quedas. Tenha calma. Nós somos pecadores. Como Davi. Vamos crescer. O mesmo vale para você. Tenha paciência consigo mesmo. Eu sei que gostaria de já ter chegado à maturidade da fé. Que não gosta de se perceber voltando aos mesmos lugares de sempre, aos mesmos erros e pecados. Mas lembre-se, nós estamos em uma caminhada. Não somos casas acabadas, irmãos. Somos casas em constante reforma. A questão não é, sou perfeito. A questão é, há progresso na nossa caminhada cristã. Se você o percebe, siga caminhando, crendo que aquele que começou a boa obra em você, ele irá determiná-la até o dia de Cristo. É o que Deus está fazendo na vida do próprio Davi. Ele não é totalmente santo, mas também não é totalmente incrédulo. Nesta confusão, ele não vê tudo o que deveria, mas não é totalmente cego. Ele não orou, não confiou,
mas o filho de Jessé correu para a segurança da aliança. Por que você não faz o mesmo nesta noite? Você está com medo dos homens? Tomado por ansiedade diante de uma decisão que precisa tomar? Está meio perdido, não sabe o que fazer em determinada situação? Tome o exemplo dele. Levante-se e corra para as pessoas com quem você tem aliança. Corra para aquelas pessoas que têm compromisso com você. Estou pensando em pais, cônjuges, irmãos em Cristo, amigos cristãos que já provaram o seu valor. Não se abra com todo mundo. Não fale de sua vida para qualquer pessoa. Deus lhe deu pessoas caríssimas. Pessoas que amam você, que querem o seu melhor e que com você têm compromisso, aliança. Vá a elas. E se precisar, faça mais. Levante-se e vá ao Deus que lhe é refúgio e segurança em dias de escuridão. Se Davi podia confiar na aliança que fez com Jonatas, irmãos, muito mais nós podemos confiar na aliança que Deus fez conosco em Cristo. Foi o próprio Deus quem disse de si mesmo a Moisés: sou Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. De seu filho amado, João, o evangelista, escreveu: ele era cheio de graça e de verdade. Corramos nesta noite para os braços do Deus da aliança, irmãos. Ele é o nosso lugar seguro, a nossa torre alta, o seu escudo em dias de batalha. Ele é a nossa estabilidade em um mundo que se desintegra. Corramos para os braços do Deus que tem aliança conosco por meio de Jesus. A aliança é uma bênção, irmãos. Primeiro, porque ela oferece segurança. Em segundo lugar, à luz deste texto, nós podemos dizer que ela é uma bênção porque promove fidelidade. Um comentarista disse que poderíamos ir do verso 11 para o verso 18 sem perder nada. E faz algum sentido. Outro comentarista, porém, notou o seguinte: se o autor resolveu interromper o fluxo da narrativa, foi porque viu algo de muito importante na fala de Jonatas. E ele estava certo, irmãos. Jonatas vai falar a Davi sobre a fidelidade da aliança. Versos 12 e 13, por favor. Palavras de Jonatas a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. Essa aliança, irmãos, é bastante incomum para os padrões da época. Jonatas está prometendo fidelidade àquele homem que vai tomar seu trono. Se fosse como os demais príncipes, ele teria matado Davi e não protegido.
Mas Jonatas não é igual aos demais. Ele não é comum. A coisa fica ainda mais incomum agora. Pois no verso 14, Jonatas continua dizendo: se eu continuar vivo, Davi, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Chegará o dia, queridos, que Jonatas e não Davi será o fugitivo. E Jonatas sabe do que vai viver. Por isso, humildemente, ele pede ao futuro rei de Israel, quando chegar a hora, seja leal comigo, como eu sou leal com você. Outra vez, trata-se de fidelidade incomum, irmãos. Pois se príncipes matavam seus rivais, reis que assumiam os tronos, eliminavam os antigos monarcas e seus familiares. Era uma questão de cultura e proteção. Mas, de novo, Davi não é igual aos demais. Davi e Jonatas não vivem como os outros. Eles são incomuns. Desfrutam de uma aliança incomum. Sabe, o mesmo pode ser dito dos cristãos. Em um sentido, nós não somos iguais aos demais. Não somos comuns, não temos os mesmos valores, não seguimos os mesmos senhores, não ambicionamos os mesmos prêmios na vida. Então, como vivemos, Renan? De maneira específica, como vivemos nossos relacionamentos? Nós vivemos mais orientados pela aliança, irmãos, e menos pressionados pela cultura. Jonatas está dizendo não à cultura de seu tempo. Davi fará o mesmo em alguns anos. E nenhum deles vai ser aplaudido por isso. Pessoas vão rir deles. Vão chamá-los de tolos. Mas não importa, irmãos. Eles não vivem para atender às pressões de seu tempo. Eles vivem para honrar a Deus e cumprir a aliança que fizeram. Não é como deveríamos viver. As pessoas do seu trabalho não vão aprovar sua fidelidade conjugal. Alguns vão até zombar de você por isso. Os colegas de escola nem sempre gostam de sua fidelidade a um amigo, de sua obediência a seus pais, de sua devoção a Cristo. Eles vão tentá-los, vão convidá-los a deixar seus compromissos para trás. Lembre-se, meu irmão, lembre-se, jovem adolescente, nós não vivemos para a aprovação da cultura. Nós já fomos aprovados por Deus em Cristo. Nós vivemos para a glória dEle. Nossos relacionamentos precisam ser orientados pela aliança e não pelos nossos sentimentos. Sentimentos, minha amiga Bia, são como a maré. Vêm e vão. Você não pode depender deles. Eu não preciso confiar neles. Cristãos não cuidam de suas famílias,
não honram seus compromissos, não cultuam a Deus domingo após domingo, porque sempre sentem vontade. Eles o fazem, irmãos, porque são comprometidos com a aliança do Senhor. Ah, Renan, eu não sinto mais o que sentia antes, e daí, meu irmão? Nós não vivemos sob a tirania dos sentimentos. Nós vivemos sob a bênção da aliança que permanece e prospera. Ah, pastor, eu estou apaixonado por outra pessoa. Eu já ouvi algo do tipo, e a minha fala foi: e daí? Você não é escravo do que sente. Você não é servo do coração. Você não precisa dar ouvidos aos seus sentimentos. Escute a voz da aliança. Você tem compromisso com Deus e com as pessoas que Ele lhe confiou. Volte para casa. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos e seja fiel para a glória de Deus. Nós vivemos nossos relacionamentos orientados pela aliança e não pelos benefícios que podemos receber deles, irmãos. Em outras palavras, nossos relacionamentos não podem ser utilitaristas. O que é que Jonatas ganha com Davi? Nada. Do ponto de vista imediato, material, ele nada ganha, ele perde tudo o que tem. Não interessa, irmãos. O que está em jogo para Jonatas é o reino de Deus e o nome do Senhor. É o que está em jogo para mim e para você também, meu irmão. Eu não preciso ganhar sempre, você não precisa vencer sozinho. Nós existimos para que outras pessoas também vençam na vida. É como você vive. É assim que você vive em casa? Em sua casa todos ganham ou só você? Há lazer para toda a família ou só para você? Há oportunidades de crescimento para todo mundo de maneira igual ou só você? No seu trabalho, só você pode ganhar? Um colega não pode vencer? Você não pode ajudá-lo a crescer? Não pode repartir o que sabe, o que tem com ele? E na igreja, só você pode servir? Será que não há um jovem em quem você pode investir o que já recebeu também na igreja? Irmãos, o que interessa é o crescimento do reino de Deus, e não o crescimento do meu reino ou do seu nome. É assim que cristãos vivem. Mas sejamos sinceros, não é nada fácil. Em alguns momentos da caminhada, você não apenas pensa em desistir, você desiste. Ao menos aqui, ou aqui. O que é que você faz quando está sob a pressão para desistir? Bem, eu quero sugerir, irmãos, o seguinte: lembrem-se dos votos da aliança que vocês fizeram. Eles têm pouca utilidade, sabe? Por exemplo, no dia do casamento, todo mundo está feliz. Os noivos estão apaixonados um pelo outro. Os votos não têm tanto valor, poder naquele dia. Mas como escreve o pastor Timothy Keller,
em um livro sobre casamento que está no seu boletim. Os votos são o mastro no qual nos agarramos em dias complicados. Pense em Ulisses, ele sugere, que estava para passar ao lado da Ilha das Sereias. Ele sabia que enlouqueceria com a voz das mulheres, mas também sabia que a insanidade era passageira. Por isso ele pôs cera nos ouvidos dos marinheiros e a si mesmo se amarrou ao mastro da embarcação, dizendo: mantenham o curso e não deem atenção às mulheres. Vai passar. É do que você precisa lembrar, meu irmão. Tempestades passam. Tentações passam. Dificuldades passam. Mantenha-se firme nas alianças que você fez. A aliança é uma grande bênção de Deus, irmãos. Também porque ela revela valor. É o que temos entre os versos 24 e 34. A esta altura do capítulo, nós nos reunimos para assistir à cena ao redor da mesa do rei. Era algo que acontecia todo mês. E as pessoas mais importantes do reino de Israel tinham de estar lá. Obviamente, Saul está. Abner, comandante de seu exército, também. Jonatas está ao lado de seu pai. Mas segundo este texto, o lugar de Davi estava vazio. O rei espera. Nada fala no primeiro dia. Mas no segundo ele não se aguenta, irmãos. E ao final do verso de número 27, ele pergunta a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. E meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso, pai, ele não veio à mesa do rei. Jonatas devia mentir muito mal, irmãos. E Saul era astuto demais para perceber. Estava na cara. Tomado por ira. No verso de número 30, ele diz ao próprio filho: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Para mexer com o brio de Jonatas. Não sei se você percebeu. Saul xingou a mãe dele. Tentou encher o seu coração com a cobiça pelos poderes e reinos desta vida. Jonatas, você é filho de uma mulher perversa. Não seja tolo. Enquanto Davi estiver vivo, nem você, nem seu reino serão estabelecidos. Davi tem que morrer.
Talvez este tenha sido o momento mais difícil da vida deste jovem. Não foi só muito importante para ele, consequentemente era importante para Davi e para toda a história da redenção, irmãos. Jonatas tinha que escolher ficar ao lado de seu pai, mesmo sabendo que Deus o havia rejeitado como rei de Israel, ou ficar com Davi, o rei ungido por Deus, mas se colocar contra seu pai. Não foi fácil, mas ele fez a sua escolha. Verso de número 32. Jonatas perguntou a seu pai por que ele deve morrer. E o que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado. E naquele segundo dia da festa da lua nova não comeu, entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. O que começou com o lugar vazio de Davi, termina agora com o lugar vazio de Jonatas. Saul não perdeu um jovem valioso, ele perdeu 2 guerreiros, dos melhores de seu exército. E uma informação aqui, irmão, saltou aos meus olhos. Não é o fato de Saul ser muito ruim de mira. Ele não acerta uma. Graças a Deus por isso. O que chamou a minha atenção foi o seguinte. O texto não nos diz, Jonatas ficou triste porque foi humilhado publicamente. Ele foi humilhado. O autor sagrado nos diz, Jonatas ficou triste porque Saul humilhou Davi publicamente. Que jovem piedoso, irmãos. Valioso. Você não acha? Antes, porém, de olhar para o valor de Jonatas, notemos a crescente depravação de Saul, seu pai. Será que ele percebia o que estava acontecendo? Será que o rei sabia do que viveria quando endureceu o coração contra o Senhor pela primeira vez, lá atrás? Claro que não, irmãos. No entanto, uma pequena desobediência deu lugar a outra, e pouco a pouco a insubmissão foi tomando conta de seu coração. Se eu não posso reinar porque fui rejeitado por Deus, Davi, o ungido de Deus, também não vai. E se Jonatas não quer matá-lo para proteger seu trono, Jonatas vai morrer como filho de Jessé. Ele vai ficando mais louco, irmãos, a cada capítulo que lemos ou estudamos. E diante deste terrível quadro, o que quero sugerir é: tenhamos cuidado com o avanço do pecado nos nossos próprios corações. Não deixe que o pecado cresça livremente no seu. Um tigre filhote, escreveu um comentarista, pode ser segurado no colo. Mas há um tigre adulto, ninguém consegue controlar. Mate o pecado no seu coração o quanto antes. Se não o fizer, é provável que ele acabe matando a você.
a sua vida espiritual, a sua família, tudo que você construiu. Por isso, não pegue leve com os pequenos pecados que pouco a pouco vão tomando conta da sua mente e do seu coração. Não os chame de falhas. Não caia naquela de pensar, somos humanos. Não, irmão, somos pecadores. E se você permitir, o pecado vai crescer. E se não agir rapidamente, amanhã pode ser tarde demais. Resolva com ele nesta noite. Voltando a Jonatas, qual é o valor deste jovem, irmãos? Seu pai o pressionou de maneira ímpia, mundana. Xingamentos, vergonha, cobiça. Mas há uma frase que retrata bem a tentação que o rei impõe a seu filho. Enquanto Davi estiver vivo, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Graças a Deus, esta frase não tocava o coração de Jonatas. Ele era movido por outra. Deus e o reino dele em primeiro lugar. Não era meu reino chegar ao topo, ser rei, o melhor do universo, não, irmãos. O que movia o coração de Jonatas era Deus, o reino dele. O que importava era fazer crescer o reino e tornar conhecido o nome do Senhor. Qual das duas frases caracteriza mais a sua vida? Você e o seu reino, ou Deus e o reino dele? Por quem você trabalha? Por que sonha em chegar ao topo? Com que objetivo você se casou, meu irmão? Qual é o propósito da sua vida? O que o move da faculdade ao trabalho? Do trabalho à sua casa? Da sua casa à igreja? Qual é a grande motivação do seu coração? Se é Deus e o reino dele, estejamos prontos para entregar tudo o que temos ao Senhor, irmãos. Recursos, posições, nomes e reinos, que tudo sirva à glória de Deus e ao Evangelho de Cristo. Posso ouvir um amém? Se é Deus e o reino dele, estejamos prontos a ajudar e não competir uns com os outros. Ninguém precisa entrar em desespero no reino de Deus. Ele tem um espaço para todos os seus servos. Se é Deus e o reino dele que nos move, estejamos prontos para sofrer. Você está disposto, meu irmão, a pagar um preço por Cristo? Não se engane, há um preço a ser pago. Não é linguagem pentecostal ou católica, meritória, não. É linguagem bíblica. Obviamente, eu não estou falando de salvação. Salvação é uma dádiva de Deus, uma conquista de Cristo, uma operação do Espírito nos nossos corações. Ninguém consegue, ninguém precisa comprá-la, é de graça. Louvado seja o Senhor por isso. Mas há um preço a ser pago depois dela. Jonatas teve de pagar o seu. Teve de sofrer vergonha pública de ouvir seu pai xingar a própria mãe.
Ele foi desprezado por ficar ao lado do ungido de Deus, irmãos. Não é o que por vezes nós enfrentamos. Desprezo tem sido o quinhão de muitos dos que andam com Jesus. Você está pronto? Foi o próprio Senhor quem, falando do preço do discipulado, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, tal pessoa não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Nem todo mundo que diz que quer pode ser discípulo de Cristo. É o que Jesus está dizendo. Ele não está nos ensinando: abandonem familiares, rejeitem-nos todos. Não é isso. Mas ele não engana ninguém. Vocês querem me seguir? Há um preço. Eu exijo lealdade suprema. E normalmente ela colide com as outras lealdades horizontais. Por isso há uma cruz que você precisa carregar. Cruz é sinônimo de sofrimento, irmãos. Eu sei que você talvez a tatuou no corpo, ou tem um pingente, ou coisa do tipo, virou um símbolo de amor também, mas antes era símbolo de sofrimento. E o sofrimento, infelizmente, às vezes, vem da própria família, que não entende o compromisso que temos com Jesus e seu povo. Vem dos amigos mais chegados, que não concordam com a mudança de vida, com os novos desejos, com as novas ambições que surgiram nos nossos corações. Não é que você precise se mudar de casa, de cidade, não. Mas as coisas ficam diferentes. Você passa a não ter mais prazer na antiga vida. Não quer mais frequentar os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. O vocabulário muda, sonhos mudam, sua vida muda. É assim ou não, irmãos? Nem todo mundo gosta. Há um preço a ser pago. Eu espero que você não tenha de escolher, mas se chegar a hora, eu oro para que escolha seguir o ungido de Deus, Jesus Cristo. Para terminar, irmãos, a aliança é uma bênção, porque ela entrega paz. O que aconteceu à mesa de Saul deixou Jonatas com uma única opção: se despedir de seu melhor amigo. Foi o que fez. Verso de número 37. O texto registra: quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha não está mais para lá. Vamos, rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonatas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse: vá, leve-as de volta à cidade. Era o que tinham combinado, irmãos. Se Jonatas gritasse: as flechas estão para cá, Davi saberia que podia ficar. Mas se ele gritasse: as flechas estão para lá, Davi saberia que precisava partir.
O menino que apanhou as flechas não fazia ideia. Mas Davi entendeu a mensagem claramente. Por isso, verso de número 41. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes perante Jonatas, rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. E Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas foi humilde antes. Entregou o reino nas mãos de Davi. Pediu lealdade àquele que seria rei. Agora é Davi quem o faz. Ele se prostra diante do príncipe de Israel, em reconhecimento e gratidão. Muito obrigado, você poupou a minha vida. Em resposta, Jonatas diz a Davi no verso 42, vá em paz, pois temos jurado um ao outro, em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. E o texto termina com, então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Direções opostas vão servir em lados diferentes. Jonatas vai voltar para o exército de seu pai. Davi vai fugir do pai de Jonatas pelos próximos anos. Ainda assim, ambos podiam seguir em paz, irmãos. A fala de Jonatas lhe parece absurda, mas não é. Jonatas não está falando, irmãos, que tudo vai dar certo, ou que eles vão viver em perfeita harmonia e tranquilidade. Não é isso. O que Jonatas de fato está dizendo é, Davi, ao menos entre nós dois há paz. Eu sei que o meu pai faz guerra contra você, mas eu e você estamos em paz porque fizemos uma aliança. É o que todo cristão genuíno desfruta, irmãos, em alguma medida. Por um lado, como Jonatas, nós não temos o poder para resolver todas as situações. Não podemos impedir as flechas pecaminosas das pessoas com quem convivemos, ou controlar as circunstâncias da vida. Por outro, como Jonatas, e até como Davi, nós podemos seguir em paz, desfrutar a paz em meio às guerras. Como acontece? Todos nós lembramos das famosas palavras de Jesus: no mundo vocês terão aflições, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Não lembramos destas palavras? Geralmente esquecemos das primeiras palavras que abrem o mesmo verso de João. Ouça o verso inteiro. Palavras de Jesus: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Só agora ele diz: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós damos destaque à parte final: eu venci o mundo, vai dar tudo certo. Ninguém passa por provação, por dificuldade, irmãos. Leia a Bíblia com seriedade e encare o cristianismo em um mundo real, como a Bíblia o apresenta, caído.
Você vai passar por provações e eu vou viver muitos sofrimentos na vida. Você vai lutar na família, vai lutar no trabalho, às vezes vai lutar com a própria saúde. Esta é a vida neste mundo. Mas vejam, o que Jesus está nos prometendo é melhor do que saúde. É melhor do que paz mundial. É melhor do que tranquilidade momentânea e circunstancial. O que Jesus está nos prometendo é: se vocês estiverem em mim, mesmo em tempos de guerra, vocês andarão em paz. Não vão perder o sono. Não vão perder a cabeça. Vocês estarão em paz. De onde vem a nossa paz? Ou de que paz Jesus está falando, irmãos? Desta experiência que eu e vocês temos, de desfrutar de paz em meio às guerras. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz é uma conquista de Cristo. Se você depositou fé em Cristo, se você tomou o que Ele fez na cruz do Calvário, como para você, recebeu a Cristo por fé, e tomou o sacrifício dele para perdão dos seus pecados, Paulo está dizendo: ao menos com Deus é quem mais importa. Você já está em paz. Por causa de Cristo, Deus é por nós e não contra nós. Por causa de Cristo, Deus não é apenas o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai. Por causa de Cristo, Ele não é apenas o juiz que vai julgar a terra, Ele é aquele que cuida de cada uma das nossas necessidades. Por causa de Cristo, você pode andar em paz. Você tem um amigo melhor do que Jonatas. Você também tem visitante. Sem Jesus, você sabe por experiência própria, você andará muito mais parecido com Saul. De perturbação a perturbação, de pecado a pecado, de destruição a destruição, até que finalmente você chegue ao sofrimento eterno que a Bíblia chama de inferno. Mas, se pela obra do Espírito no seu coração, você seguir os passos de Jonatas, ou seja, se você entregar a própria vida e o próprio reino ao Senhor, e confiar em Cristo para a sua salvação, você sairá daqui em paz, andará em paz com Deus, e por fim, gozará de paz eterna na glória celestial. Como posso ter certeza, Renan? Como foi que Jesus nos conquistou esta paz com Deus? Para conquistar nossa paz com Deus, irmãos, Jesus enfrentou as nossas piores guerras. Ao morrer pendurado naquele maldito madeiro, Jesus estava ao mesmo tempo atendendo à justiça perfeita e santa de Deus. Ele precisa julgar. E estava quebrando o poder da maldição do pecado que pairava sobre todos nós. Foi como Ele nos conquistou paz. Sacrifício perfeito, graça imerecida para os pecadores. Mas Renan,
Você pode me perguntar como a morte de um único homem pode salvar milhares e milhares de pecadores. Eu faço minhas as palavras do pastor Paul Washer, quando ele disse: a vida de Jesus Cristo vale mais do que todas as outras juntas. Sem o Espírito você está dando risada. Você não entende o que eu estou falando. Sem o Espírito, Jesus é apenas um bom homem, um mestre de ética, moral, religião, um profeta. Minha oração é que o Espírito abra os seus olhos nesta noite, para que você saiba no coração quem é Jesus, a segunda pessoa da Trindade Santíssima, o bendito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o resplendor da glória de Deus, o único que foi digno de se apresentar para tomar o livro da salvação das mãos do Senhor. O sangue dele é puríssimo, santíssimo, valioso, irmãos. Tão valioso, que uma vez só foi derramado, mas é suficiente para nos perdoar de todos os pecados por toda a eternidade. Sabe por que você vai ficar no céu? Porque o sangue dele vale para hoje, vale para amanhã e valerá para toda a eternidade. Um único ato, não meramente de amor, ou não somente de amor, mas de justiça. O justo entregando a vida pelos injustos. Um único ato foi poderoso o bastante para quebrar a maldição do pecado para todo sempre. Eu gostaria que você tivesse essa experiência de vê-lo por quem ele realmente é. Não siga Saul. Siga os passos de Jonatas. Abandone o próprio reino, o próprio orgulho, a própria vaidade. Abandone os seus pecados. Se arrependa diante de Deus nesta noite e confie em Cristo para a sua salvação. Porque precisamos de um pedaço de papel para amar um ao outro. Casamento só complica as coisas. Será mesmo? O pastor Timothy Keller escreve: não é o sentimento que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o sentimento, irmãos. É o que acabamos de ver. As circunstâncias mudaram de repente. De famoso e aclamado, Davi subitamente virou um fugitivo perseguido. A aliança de amizade, porém, com Jonatas permaneceu intacta, irmãos. E saiba disso. Ao menos, segundo os olhos dos homens, foi ela que salvou Davi de Saul. Alianças salvam famílias, amizades, sociedades inteiras. A aliança que Deus fez conosco em Cristo nos salva de sua própria ira e justiça. Por isso eu o convido a, fechando os seus olhos, fazer uma oração ao Senhor Jesus. Volte os seus olhos para Ele nessa noite. Lembre-se do que Ele fez. E lembrando do que Ele fez, peça a Deus fé para fazer.
para cumprir a aliança que você assumiu com Ele, com a igreja dele, com a sua família.